Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a convidada é uma pessoa muito especial, é a Thaís. Ela concordou em bater esse papo comigo. Nós vamos falar de um tema tão importante quanto a saúde do corpo e eu diria até mais importante, a nossa saúde mental, tá? Então eu vou esperar ela entrar aqui. Deixa eu só dar uma convidada aqui nela que eu esqueci de avisar que eu tava entrando. Já entrou. Então, hoje a conversa vai ser assim. Eu olhando para ela e concordando com tudo. Boa noite, Thaís. Noite, Tudo bem? tudo bem? Boa noite para quem já entrou. Boa noite. Então, Esperar. enquanto o pessoal entra, vamos lá, quem é a Thaís e como que você chegou nesta área que é a parte de psicologia infantil, né? Que também é uma das coisas que nós vamos abordar hoje, que é a questão de como lidar também com as crianças nesse período de lockdown, né? De confinamento. Sim. Então, vou começar me apresentando. O áudio tá ok? Gente, qualquer coisa, coloquem aqui. Se tiver alguma dificuldade de ouvir, entender, é só colocar nos comentários. Pronto. Então, sou psicóloga. Eu tenho especialidade em análise do comportamento. Tenho mestrado em análise do comportamento aplicada pelo Núcleo Paradigma de Análise do Comportamento. Venho fazendo aprofundamento com crianças, né? Porque minha especialização é para todo o público, então eu fiz um aprofundamento para crianças típicas e atualmente ainda sou supervisionada por esses atendimentos para o público infantil, né? Mas tenho também todo um acompanhamento com adolescente e adulto, mas eu costumo dizer que esse público infantil acabou me selecionando, porque hoje, né, estou da escola, dou aula, estou com mais adultos, mas pequenos realmente hoje é 80% do meu público. Então, sempre estou lidando bastante com eles. Então, por isso que eu acho que seria super interessante esse papo, né? Eu estou vendo várias mães aí, pais, bem aperreados, sabe? O que fazer nesse momento por estarem também fora de uma zona de conforto, né? Perfeito, Thaís. A gente sabe, né? Nós vivemos nesse mundo ao mesmo tempo tão conectado, mas naturalmente nós vivemos desconectados de nós mesmos, né? Então, quando a gente se juntou para dentro de casa, olhou para um lado, olhou para o outro, meu Deus, agora sou eu mesmo e as crianças. Que fazer? Exato. Eu conversei bastante, né, esses dias com algumas pessoas e ontem mesmo eu estava numa reunião com várias psicólogas que estudamos juntas, né? E a gente falando como o coronavírus, na verdade, ele tirou todo mundo da zona de conforto, não só pela demanda médica, fisiológica aí, né? Mas Perfeito. questão comportamental também. As pessoas tiveram que retomar para dentro de casa e para interações que já não tinham mais. Passamos a maior Perfeito. parte do tempo de casa e agora, nesse retorno, ficamos perdidos, porque é sair da zona de conforto, procurar o que fazer de casa. Perfeito. De repente, nós nossa casa não era mais o nosso lar, né? Exatamente. Nosso lar estava na internet, nosso lar estava no trabalho, são 8 horas pelo menos no trabalho. Então, falando que o teu volume está um pouquinho baixo. Deixa eu ver se melhora agora, porque pode ser por conta das coisas que eu coloquei aqui para segurar. Melhorou? Para mim tá ok. Melhorou aí para vocês? Coloca aí um joinha para a gente entender. Então, antigamente, a gente tinha essa questão da casa e hoje a gente perdeu um pouco, né? E é sobre isso que a gente vai não só conversar, como também eu vejo
a informação hoje está muito acessível, mas, por outro lado, o excesso de informação, ele pode ser tão prejudicial quanto a falta, né? Também é outro assunto que nós vamos falar. E antes de começar, né, que aí praticamente eu só vou ficar escutando, deixa eu contar uma experiência. Ano passado eu viajei com os meus filhos, a gente foi para Disney e entramos em um simulador do Avatar. Nesse simulador era uma moto, certo? Uma motinho assim, fixa no chão. A gente subia em cima dessa moto, colocava um óculos e aí tinha um telão onde era exibido uma imagem e, assim, muito perfeita pelo óculos. Racionalmente, eu sabia que eu não tinha saído do lugar porque eu estava ali, né? Eu estava ali naquela moto, naquele lugar, e eu não fui transportada por nenhum vórtex para lugar nenhum. Mas a simulação, eu entendia aquilo como uma realidade, que eu sentia frio na barriga. E o meu filho que estava do meu lado, o Renê, ele sabia também, eu tinha explicado que aquilo era uma simulação, que a gente não ia para lugar nenhum, que era só aquilo que a gente estava vendo. Mas ele, ao ver aquela imagem, ele falava, mamãe, aonde estamos? E assim, e a sensação de realidade era tão que dava borboleta no estômago e a sensação física era de medo, taquicardia, sudorese na palma das mãos, a boca seca. Então, assim, racionalmente eu não tinha saído do lugar, mas o meu cérebro interpretou aquele estímulo como algo verdadeiro e eu tive todas as manifestações físicas do medo, né? Ou seja, esse tanto de informação, às vezes esse tanto de notícias ruins, eles também, nosso cérebro vai interpretar isso como algo verdadeiro e real e vai gerar manifestações no nosso corpo associadas a medo, a ansiedade, e isso, gente, faz mal para a nossa mente e para o nosso corpo, tá? Então é sobre o impacto na mente que hoje a gente vai conversar com a Thaís. Então a palavra é toda sua, querida. Nossa, interessante isso que você falou, porque você provou o que nossa cabeça é capaz de fazer, né? E essas informações, nós não temos noção da dimensão de emparelhamentos que essa informação direta que a gente está tendo pode ter com outros estímulos que estão ali presentes naquele momento, de forma que aqueles outros estímulos começam a despertar na gente essas mesmas reações fisiológicas. Até interessante você colocar isso, porque ontem mesmo eu publiquei no meu story uma pesquisa experimental que eu tive o prazer de fazer junto com um professor meu, e que a gente provava justamente a equivalência de estímulo, ou seja, como um estímulo anteriormente neutro passava a produzir esses respondentes a partir do momento que ele foi emparelhado com outro aversivo. Então, assim, essa informação e o acesso exagerado a ela pode causar danos de tamanhos que a gente não consegue sequer mensurar a que ponto eles podem chegar. Inclusive, aquele ambiente do qual você vê aquelas informações pode começar a produzir esse sentimento, essa sensação, dentre outras coisas. Então, esse é um dos pontos que lá nas dicas que a gente vai colocar, né, ele entra, né? Mas como a gente adiantou, justamente a quantidade e a qualidade das informações que a gente acessa é muito importante durante todo esse processo. Então, iniciando, trazendo essas sensações, é o que a gente chamaria de estresse ou ansiedade que a gente está sentindo também, né? No momento... Thaís, cortou um pouco, bem agora a tua fala. Se você puder repetir. Posso. Essas sensações, esses sentimentos, essas reações fisiológicas que a gente tem, é o que a gente vai chamar de estresse, de medo, de ansiedade que a gente está passando nesse momento, né? E todas essas reações, elas têm semelhança. A gente para pensar numa questão fisiológica, é uma taquicardia, parese, aquela sensação de agonia, vamos dizer assim,
de que não consegue assistir um filme inteiro, não consegue fazer nada, ou você não quer levantar. São coisas que vão fugir do seu padrão por um estado de angústia ou por um estado de agitação exagerada. Então, tudo isso é o que a gente diz que são reações diante dessa saída da zona de conforto. Perfeito. Saída da zona de conforto no sentido de que fomos colocados numa situação de surpresa, não nos preparamos para isso e estamos tendo que lidar com ela. E junto com ela vem ainda um conjunto de pensamentos com preocupações, né? Relacionadas à saúde, família, emprego, economia e mais o que eu vou fazer agora aqui nesse momento, porque antes eu chegava em casa, assistia TV, dormia ou interagia ali 20, 30 minutos com as pessoas da minha casa, com o meu filho, e depois eu já ia descansar, já ia relaxar, porque o nosso corpo vinha cansado da rua. A gente passava o dia produzindo, o dia se movimentando. Então, quando a gente chegava em casa, o corpo naturalmente respondia com uma baixa. E agora eu estou dentro de casa e não mais com essa reação, pelo contrário. Por quê? A nossa necessidade de atividade é inata. Eu não tenho controle sobre ela. Meu corpo, ele pede movimento. Então, Perfeito. se eu estava em casa antes e já cansado, já tinha gastado tudo isso, eu descansava, eu relaxava, deitava. E agora não. Agora o meu corpo está agitado dentro daquele ambiente que antes eu não me sentia assim. Então, tudo isso causa uma confusão muito grande. E toda essa angústia, eu vou chamar assim, né, de acordo com o que eu venho colocando, esse mal-estar, de estar dentro de casa e sem saber o que fazer, e com esse conjunto de sensações dentro de mim. Então, isso seria o que nesse momento eu acredito que as pessoas estão dizendo que estão muito ansiosas ou estressadas, e por vezes isso vem acompanhado, por exemplo, de ir à geladeira várias vezes, comer. A gente vê aqueles postzinhos de os memes, né? Eu antes, Sim, depois da quarentena, com aquele peso maior. E quem tem filho ainda com uma preocupação mais exagerada ainda em relação ao que eu posso fazer para que eles tenham algo para fazer. Então, perfeito. as mães estão sofrendo aí ainda um pouco mais. E eu acho que é para isso que a gente está aqui agora, né? Para tentar trazer o mínimo de conforto, o mínimo de acolhimento diante dessa sensação que eu acredito que 90%, pelo menos, das pessoas estão sentindo. Muito bem. E é muito interessante isso que você falou com relação até antes a gente chegava em casa e tinha a sensação de descansar, né? Cheguei em casa. Hoje você tá na sua casa e os estímulos deflagrados são relacionados ao medo. E isso pode ficar gravado na E nossa cabeça. também inicial que a gente começou, né, a falar. Mas, diante, eu acho, desse esclarecimento também, porque quando a gente começa a entender por que essas sensações, essa quantidade de sentimentos e de reações que a gente geralmente chama de ansiedade e estresse, é mais fácil a gente pensar no que fazer com isso. Então, eu acho que um ponto muito importante é essa questão. A atividade, a necessidade de movimento é inata ao nosso organismo. Então, ficar parado de antemão não é uma boa opção, porque o corpo vai pedir por isso. Então, mesmo parado, você pode começar a ter uma sensação de agitação, porque o corpo está Perfeito. pedindo. E geralmente você pode começar a perceber que essas sensações vão vir principalmente diante de um longo período parado ou diante daqueles momentos que você
geralmente se movimentava mais, porque o corpo se prepara e ele começa a e aí você vai poder até falar melhor sobre essa parte, ele começa a se predispor para. Então, mesmo parado, naquele momento, naquele horário que eu sempre me movimentava, o meu corpo ele vai ter uma reação de agitação como predisposição, preparo para que a atividade venha. Só que essa atividade não está mais existindo. Muito bom. É Né? por isso que muita gente nota a agitação, a piora da agitação das crianças nesse período, né? Porque antes elas tinham uma rotina de acordar, ir à escola, brincar, correr, interagir, e agora elas passam a ficar confinadas em um espaço pequeno e muitas vezes, e a gente entende isso, entretidas com a televisão, que na verdade é um estímulo que é estímulo, mas não é estímulo, né? É um Não estímulo frustra, que né? exatamente, estimula, mas não tem esse movimento. Então vai chegando assim essa hora, e 6 horas da tarde, aqui em casa vira um campo de batalha, que aí as crianças elas começam a se atracar numa briga que assim, vai Né? tentar descarregar a energia um brigando com o outro. É uma De coisa assim, é uma alguma loucura. forma. De E alguma aí forma. é a hora que nós todos vamos aprender. Vamos aprender novos repertórios ou resgatar repertórios que a gente não faz, não pratica mais dentro de casa. E assim, interessante essa parte da criança, porque elas vão se manifestar fisiologicamente falando da mesma forma. Porém, numa questão comportamental, a criança ela não traz tanta questão das preocupações com o que passou ou com o que vai acontecer amanhã. Esses pensamentos recorrentes de preocupação nelas é praticamente zero. As crianças elas estão mais preocupadas, nem seria preocupada a palavra, mas elas estão mais preparadas por aqui e por agora. Então, você vai perceber a criança, ela explorando, ela tentando de alguma forma. E aí é nesse momento que a gente tende a pensar o quê? Que elas são mais adaptativas a novas condições. Mas, na verdade, as crianças, elas variam mais. Ela tem uma flexibilidade comportamental, e a gente já não tem mais tanto. A gente apresenta uma rigidez maior. Os adultos, Perfeito. eles ficam naquela caixinha. Era assim todo dia e agora eu vou fazer o quê? Aquele ponto de interrogação. A criança, ela pensa menos e explora mais. Então, é por isso que ela acaba brigando com o irmão. Porque ela vai explorar. Ela vai, de alguma forma, colocar aquilo para fora. E é nisso, esse é o ponto que a gente tem que aprender com elas. Muito bom. Tem como a gente resgatar essa preocupação com o agora e Tem. abrir mão do passado e do futuro que a gente não tem controle? Tem tanto formas. Na verdade, a gente não vai conseguir não pensar no passado e no futuro, porque a gente sabe que a nossa história está presente ali também, e principalmente quem é mãe está preocupado com o amanhã do seu filho. Como eu disse, traz tanto uma questão de saúde, como de economia, como do comportamento agora, naquele momento que eles podem fazer. Então, assim, tem formas, sim, para a gente minimizar essas preocupações. Só voltando para não perder o fio. Como eu disse, a gente vai aprender com elas a estar ali naquele momento. A criança é uma ferramenta belíssima para que a gente consiga aprender a fazer alguma coisa naquele momento. Ela vai nos ensinar que a gente precisa explorar. Só que nós temos mais ferramentas por conta de uma história de como buscar essas formas. A gente sabe que Perfeito. a gente pode pegar um telefone e buscar informações na internet de atividades com o que temos ali naquele momento. A gente pode estar procurando, junto com a criança, um material e sem ser somente porque a gente assim, que nós aprendemos via modelo e também somos modelados pelas condições, né? Naquele momento. Então, no momento que a gente faz pesquisa, que a gente pergunta para amigas, que a gente pergunta
em grupo de mães, que a gente pergunta para colegas, a gente vai estar pedindo um modelo do que pode ser feito. E que para elas já funcionar, a gente pode testar, né? E Perfeito. quando a gente fala em modelagem, a gente está falando de que forma o mundo, naquele momento, vai me modelar e fazer com que eu produza comportamentos que, naquele momento, vão me ajudar, vão minimizar qualquer sofrimento e maximizar qualquer ganho. Porque a gente também está falando muito em perdas, mas a gente tem que pensar no que esses momentos estão ensinando para a gente. Então, é um momento de aprender novos repertórios, aprender o que fazer quando estou em casa, que não é apenas descansar. E mesmo que a gente não queira, porque eu percebo e conversei com pessoas que dizem assim, mas eu não tenho vontade de fazer exercício em casa. Não... Por quê? A gente já tem uma rigidez de pensar, exercício é na academia, ou na Raul Lopes, ou... E a criança, todo lugar é lugar. Então, a gente tem que resgatar essa criança aqui dentro da gente também e começar a fazer mesmo sem estar com vontade. Por quê? Quando eu falo em modelagem, eu estou dizendo que o que vai manter a gente engajado nesses novos repertórios são as sensações que nós vamos ter diante do que a gente produziu e as condições naturais ali, do seu filho feliz pelo aquele momento, de você sorrindo e se sentindo bem naquele momento, da conversa que você há muito tempo não tinha com seu marido, ou de uma atividade em conjunto que você não fazia, ou de algo que você não fazia por você mesma há muito tempo. Por exemplo, toda mulher hoje eu acho que faz a sobrancelha no salão, mas ao mesmo tempo quase toda mulher tem uma pinça dentro de casa. Há quanto tempo eu não cuido de mim numa coisa tão simples? E que ali vai demandar 30, 40 minutos num cuidado pessoal, num Perfeito. cuidado meu comigo mesma, e que vai, ao mesmo tempo, diminuir todo aquele mal-estar que eu estava, nem que seja por alguns minutos. Mas naquele momento, nossa cabeça não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou usando aqui um exemplo bem simples, mas para a gente imaginar. Se eu estou pensando, se eu vou tirar primeiro esse fio ou esse outro, eu já não estou pensando na dor que algumas pessoas, ou no coronavírus lá fora, ou na angústia que eu estava antes de começar aquela atividade. Então, isso é a importância do autocuidado também. Exatamente. Tanto que uma das dicas que eu coloquei, que eu expresso quando eu estou conversando com algumas amigas ou pessoas que me procuraram, é esse autocuidado. É você buscar atividades que cuidam de você mesma. Porque o cuidar de você mesmo, assim como você pensar em comportamentos solidários que você pode fazer nesse momento, como a gente viu aí pessoas que estão produzindo aquelas máscaras, né, Máscaras. Uhum. material, mas que estão produzindo, já foi comprovado cientificamente que o autocuidado e o cuidado ao outro acionam Uau. partes do cérebro que nos despertam a sensação de bem-estar. Libera, e você vai poder falar melhor do que eu também, libera substâncias que fazem com que a gente se sinta melhor. Então, todos aqueles sintomas de ansiedade ou de estresse, como taquicardia, o humor que oscila bastante, os pensamentos recorrentes com preocupações excessivas, tudo isso também vai diminuir, tanto por uma questão fisiológica, mas também operante, no momento que você operou no mundo de forma a produzir isso. Muito bom. Eu acho que ficou bem claro. Nossa, lindo, muito lindo. O autocuidado e o cuidado com a comunidade, né? Então, Isso. a gente pensar nos que estão ao nosso redor e cuidar, né? Esse olhar para nós e para os outros. Isso. Nossa, muito lindo. Então, a gente acabou falando aqui um pouco
tanto dos sintomas entrelaçando com a questão comportamental, pensando também de que forma diminuir. Então, nesse momento, a gente também já está falando da resolução desse problema, vamos dizer assim, desse problema no sentido do mal-estar que nós estamos sentindo diante dessa nova condição que nós fomos impostos, vamos dizer assim, mas que está aí para nos ensinar também uma porção de coisas, porque somente saindo da zona de conforto nós produzimos novos comportamentos, né? Nós crescemos de alguma forma. Então é uma saída, isso aí veio uma saída forçada, né? Mas que pode, que é fundamental para o nosso crescimento como pessoa e, como você falou, como comunidade. E Muito você bem. vai estar dando modelo aí para o seu filho disso também, né? Do que você pode fazer por você e pelo outro. Que nós que estamos perdidos porque não recebemos. Então, nós já nascemos nesse mundo que coloca todo o bem-estar fora. No Perfeito. sentido de o que eu percebo, sabe? Que as pessoas, inclusive, as pessoas, eu digo família, elas sequer passam mais o fim de semana em casa, porque elas acreditam que estar bem e o seu filho estar feliz é ir para o parquinho do restaurante, é ir no cinema fora de casa, porque o que eu escuto muito é: nossa, ele já passou a semana inteira estudando, ele já passa a semana inteira preocupado, porque hoje a escola ela vem trazendo essa preocupação para a criança desde pequenininho, é tarefa, ou quando é menorzinho, eu já trabalho fora, então eu preciso de alguma forma estar proporcionando, uma forma de diminuir a culpa A também. culpa. E, na verdade, os seus filhos também praticamente não passam tempo dentro de casa, né? Hoje você acaba também mostrando para eles que, lógico, que inconscientemente, na melhor das intenções, que o que tem fora é mais atrativo do que tem dentro de casa. E, na verdade, estar em casa não precisa ser esse bicho de 7 cabeças. A gente sabe que quando é obrigação, vamos dizer assim, qualquer atividade legal pode se tornar ou pode parecer chata, falando a grosso modo. Mas, ao mesmo tempo, essa necessidade de interação, de movimento que nós, por sermos sociais, temos, ela também é uma grande operação motivadora para ampliar repertórios quaisquer que a gente queira nesse sentido. Então, se um dia eu aprendi um jogo, nesse momento, nós estamos totalmente predispostos a aumentar a frequência de jogar esse jogo. Que é um Entendi. jogo que a gente pode usar dentro de casa. Ou se eu não tenho essa ferramenta, porque se eu comprei jogos ou tenho jogos em casa, outras. Uma coisa que eu percebo é que é sempre difícil a gente pensar naquilo que a gente não faz, isso é claro, né? Porém, como a gente conversou inicialmente, hoje nós sabemos formas de pesquisar tudo isso. Então, nós Muito podemos bom. pesquisar, podemos usar os pequenos com essa cabeça criativíssima que eles têm para criar, e está tendo esse efeito de diminuição de todos esses sentimentos e preocupações excessivas que nós temos. Eu tracei, né, até tinha falado para você, algumas dicas que eu acredito que podem ajudar quando a gente está sem ideias, sem saber muito bem o que fazer. Deixa eu pegar aqui, só o bolinho de... Falei que a boca ficou solta.
É. Vamos lá. Eu coloquei tanto uns pontinhos para a gente refletir, que vão ajudar a cada um na sua realidade, né? A pensar Uhum. em atividades, como direcionei um pouquinho mais também em relação a outras. Então, por exemplo, tem sempre aquilo que a gente pensava que queria fazer, mas que não tinha tempo. Então, nossa, eu Uhum. sempre quis organizar aquelas fotos da família de tal forma, mas nunca tive tempo de fazer. Ou, nossa, eu sempre quis tricotar ou costurar e nunca fiz porque não tenho tempo. Então, uma coisa que nós podemos pensar nesse momento e listar é o Fazer que a é que lista de todos os livros que você sempre quis e nunca leu. o que é que eu sempre quis fazer em casa e que eu não fazia porque eu não tinha tempo. Perfeito. E aí eu coloquei o ponto também concorrente a esse. O que é que eu nunca pensei em fazer, mas que eu já vi pessoas fazendo e que eu achei interessante. Muito bom. Porque aí a gente tem ali, resgata e pega o papel mesmo e vai anotando. Isso já é uma atividade. Anotar essa lista do que eu sempre quis, anotar a lista do que eu sempre achei interessante, mas não tinha me passado pela cabeça que eu também poderia fazer. Um outro ponto que eu pensei é quando você pensar nisso, cuidado para não fazer aquilo o dia inteiro. Por exemplo, eu sempre quis assistir tal série. Aí vai assistir 3 temporadas seguidas. O que é que acontece? A necessidade de movimento vai continuar, que é com aquelas reações fisiológicas que a gente colocou já. Vai saciar e você vai ficar com aquela sensação de depressão comportamental, porque quando a gente está saciado, é o contrário do que eu acabei de dizer, do estar privado enquanto operação motivadora. Quando nós estamos saciados, a frequência de qualquer comportamento pode ser diminuído, Diminuído. certo? É igual Então, assim, você tá com fome, você come, você quer comer. Depois que você comeu o suficiente, você não quer comer mais nada. perfeito, exatamente. Da mesma forma para atividades que a gente aprende ao longo da vida. Então, por exemplo, eu adoro assistir TV, mas se eu faço isso o dia inteiro e eu não tento fazer outra coisa, eu vou ouvir com aquela sensação de novo. E agora? Eu vou fazer o quê? E começar aqueles pensamentos recorrentes que não vão fazer bem. Então, por mais que esteja legal a atividade, alternar atividades, e aí você pode recorrer a essa lista, é interessante. Então, nesse momento é que eu falo sobre montar uma rotina para esses dias. Não uma rotina que você vai ter que seguir da hora que acorda à hora que dorme, mas uma lista de atividades para aquele dia. Ao acordar, seleciona 3, 4 atividades que naquele dia você quer fazer. Muito bom. E aí você alterna entre elas de forma que você não sacie totalmente a ponto de ignorá-la no dia seguinte e você poder repetir em outros dias. Afinal, nós não sabemos exatamente quanto tempo a gente vai passar assim, né? Então, a lista vai auxiliar para, na hora que você acordar, você colocar aquela rotina do dia entre atividades que você pode fazer. Lembrando, dentro dessas atividades, o autocuidado e o cuidado com a comunidade, que vai Muito trazer, bom. que vai trazer todas aquelas questões que já foram comprovadas cientificamente que libera substâncias que vão ajudar também, né? Então, um outro ponto que eu coloquei diante disso também que eu estou trazendo para vocês é a questão de você, ao invés de se culpar ou se criticar por estar sentindo ou por estar achando ruim ou vir com aqueles pensamentos intrusivos, você, quando começar a executar atividades, parar
e se perceber. Uhum. E vibrar por estar conseguindo. Porque, como eu disse, se estiver sem vontade, vai assim mesmo. Porque você Perfeito. vai se manter engajado no momento que você for for colhendo os frutos de tudo isso. Então, uma dica também é no momento que você estiver conseguindo executar ali, você parar e perceber como você está. Para você perceber como você estava antes e como você ficou depois. Muito bem. É fazer Você até uma espécie de diário de emoção, né? Você é até esse no meio dessas emoções, né? Você reconhecer e entender esses movimentos interiores que estão acontecendo dentro da gente. Exatamente. Muito Então, bom. isso é uma forma de você se reforçar a continuar engajado nessas atividades que você foi selecionando ao longo do dia. Uma outra dica é usar as redes sociais a seu favor. A gente falou a questão de como o excesso de informações pode ser prejudicial e falamos que essas informações a gente tem que pensar sobre a quantidade e qualidade. E quando eu falo informações que a gente foi ali para a questão de informações do coronavírus, a gente sabe que nesse mesmo lugar a gente encontra também as redes sociais, né? Que Uhum. é via internet. Então, tentar usar as redes sociais ao nosso favor e não somente acessando essas informações. Então, tentar entrar em grupos que falam de outras coisas, ou você ser a pessoa que vai ser o gatilho a iniciar outros assuntos nesse grupo, matar a saudade daqueles que você não está podendo ver, o pai, a mãe, um amigo, uma pessoa do trabalho que você sempre tinha, pode ligar via vídeo, conversar, pode falar das preocupações? Pode, mas tentar também falar sobre outras coisas. Como eu falei naquele momento, o cérebro ele não consegue produzir duas informações imediatamente ou ao mesmo tempo, né? Então, Uhum. se eu mudo, se eu tento substituir esse pensamento, porque no momento que eu falo eu estou pensando, eu também naquele momento já estou conseguindo produzir algo diferente. Então, isso também serve, até pegando gancho, para quando esse pensamento vem no meio do dia. Nossa, e agora? Se perceba com esse pensamento intrusivo e tente substituí-lo também. Isso Muito também bom. é uma dica, né? Então, usar as redes sociais, a internet, ao seu favor. E um outro ponto que eu percebo que ajuda a substituir esses pensamentos e que a gente foi perdendo a prática, acredito que os nossos pais, nossas mães, na verdade, faziam mais, agradecer. Agradecer ao acordar, o que eu tenho para agradecer hoje, e não somente o que eu tenho a me preocupar, mas o que eu tenho a agradecer hoje. Muito E bom. de dormir, o que eu posso agradecer que eu fiz por mim hoje e pela minha família, né? Ou pelo próximo. Então, esse agradecimento eu acho que fecha aí um pouco dessas dicas que eu fui pensando e fui traçando para a gente. E até vindo também, Ana, até tinha falado com você, né? A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela também montou 6 dicas, né? Que podem ajudar a manter uma saúde mental. E até casa um pouco também com o que a gente já conversou até aqui. Então, vou citar aqui exatamente como eles colocaram, certo? Perfeito. A dica 1 está nessa quantidade e qualidade de informações que você falou já no início da nossa conversa. A própria Organização Mundial de Saúde, ele coloca que não é para você se alimentar às informações, mas você também tem que ter cuidado na quantidade e na qualidade dessas informações.
Não adianta você colocar o dia inteiro no jornal e ir mudando para outros que estão falando do que está acontecendo, tendo que você já está atualizado daquele dia, do que... Vale separar um horário para isso, Thaís? Você acha que vale, tipo, tal horário vai ser o horário que eu vou ver notícias sobre isso? Acredito que pode estar na lista das atividades, sim. Até porque você se alienar para algumas pessoas pode trazer mais ansiedade ainda. Então, eu acredito que você pode colocar e cada um vai saber o tanto que é saudável para você. Eu Muito acho bom. que temos que estar a par. Até para dar também uma parada na quantidade de preocupações que nós estamos, para a gente dar aquela sacada no que está acontecendo. Mas foi de cara a primeira dica que a Organização Mundial de Saúde tem deu. Certo? Gente, vale até sair de grupos, tá? Eu vou falar assim, você não precisa casar com um grupo de WhatsApp, não. Você pode sair e depois de um tempo retornar, não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar com raiva se você sair. Principalmente aquele grupo onde só posta notícia. Gente, eu não entendo quem gasta tempo para fazer notícia fake. Isso aí é um comportamento que eu juro que eu não entendo. A pessoa gastar o tempo para fazer notícia fake, né? Fake news. Então, gente, saia dos grupos que têm excesso de informação. Depois, ou então silencia, né? Tem essa opção no WhatsApp, você silenciar. E Sim. depois que tudo isso passar, você volta ou não, né? E os sites e os jornais de confiança, né? Então, Exatamente. vamos dizer que é quase desnecessário mesmo você estar procurando tantas informações outras. Se tem aquele Perfeito. momento do dia que essas informações vão ser anunciadas, né? Muito bom. Então, foi a primeira. A segunda que eles trazem também usar essas redes sociais para se comunicar com as pessoas que estão distantes, que você tinha o costume, tinha já na sua rotina e que de alguma forma fazem falta, não estar conversando, compartilhando, ou algo que lhe aproxime de alguma forma, né? Muito bom. O terceiro ponto, a gente também trouxe explicando a questão do fisiológico que isso produz, que é o ser solidário com alguém que precisa. Então, tem vários grupos precisando de ajuda, estão produzindo material que precisa ser disponibilizado ou de alguma forma, você pode se comunicar com esses grupos e saber de que forma você pode ajudar. Às vezes, juntando um material dentro de casa, como, por exemplo, potinhos para álcool em gel que o pessoal da rua, que mora na rua, vão precisar. Então, ali você já tem aquela dentro de casa, aquela procura dentro de casa por esses potinhos, né? Muito bom. Prestar atenção em você, que a gente trouxe com autocuidado, né? Você está atento a como você está, o que você pode fazer por você mesmo. Quinto ponto que eles trouxeram foi aplaudir os profissionais de saúde que estão aí à frente. A valorização a esses profissionais, como uma forma de eles perceberem que estão sendo vistos e a gente saber também que tem pessoas à frente de tudo isso, agindo para minimizar os prejuízos que foram ocasionados a partir do surgimento desse vírus, né? Então, Muito bom. o quinto ponto deles é aplaudir esses profissionais. Então, o reconhecimento deles. Thaís, isso aí até, deixa eu até fazer, desculpa te cortar. Gente, os profissionais da área de saúde não são heróis, tá? São pessoas que também têm famílias, que também tá passando uma carga emocional absurda.
tá? E assim, muitos deles estão na frente sem equipamentos, sabe aquela roupa de astronauta que o pessoal usa na Itália e na China? A gente não tem aqui. Então, assim, esse reconhecimento para médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, né, que estão ali no campo, cuidando dos que mais necessitam nesse momento, isso daí ele pode ser o lavar os pés, né? Diminuir a carga, a sujeira. E eu falo isso do fundo do coração, até mesmo meu irmão hoje, ele saiu de casa para trabalhar. Meu irmão é cirurgião, ele coordena muitos serviços de cirurgia no interior do Maranhão, em hospitais que vão ser hospitais de referência. E ele saiu de casa para não voltar, para não contaminar, correr o risco de trazer. A esposa dele tem problema pulmonar, os filhos dele têm muita asma, né? Tem essa questão pulmonar. E você vê uma pessoa. Gente, isso não é ser herói, tá? Isso não é ser quando a gente coloca essa capa de herói, a gente pensa que eles são invulneráveis, existe? Não são vulneráveis. Que não estão sofrendo, que estão ali com... E tem todo um sofrimento aí também. Tem todo um sofrimento, tem todo um sofrimento. Então, agradecer e emanar sempre boas vibrações. É muito importante isso, gente. Eu até me emocionei. Que é um ponto que a Organização Mundial de Saúde colocou mesmo. E como você disse, não é como se fossem super-heróis, mas pessoas que estão deixando sua casa, sua família para ajudar, correndo risco mesmo. Então, até por isso, não são super-heróis, porque correm mesmo risco e que precisam se sentir apoiados também. Então, esse aplauso é apoio. Então, obrigada, estamos aqui e agradecer mesmo. E essas famílias também precisam, né? Então, pessoas que têm amigas, esposas de médico, filhos que quando eles saem, por exemplo, no caso, o seu irmão não volta, mas tem pai que volta e tem todo um protocolo antes de entrar dentro de casa, e tudo isso é muito angustiante também. E o fato do seu marido ou sua esposa sair, você não saber como ela vai voltar, né? Então, o suporte a essas pessoas, então, aplausos no sentido de apoio, né? E o sexto e última é que eles colocam para a gente compartilhar boas histórias. Muito bom. Ruim nossa predisposição por estarmos abalados, tristes, trazer coisas pesadas, falar sobre coisas pesadas, mas nós temos que ir na direção contrária disso. Então, falar sobre coisas boas, tentar contar histórias boas, e aí as crianças entram, né? E as crianças entram fazendo o link até sobre esse nosso último fechamento e o que a gente primeiro falou. As crianças, elas estão ali escutando e percebendo. Então, temos que ter muito cuidado, tanto em compartilhar, como eles colocaram boas histórias, como também perceber como nós estamos diante delas. E compartilhar boas histórias vão mudar isso na gente. Porque quando a gente compartilha boas histórias, é como o vídeo que você assistiu. Nós sentimos as sensações daquilo que nós estamos produzindo. Lógico, numa magnitude menor, mas ainda assim produzimos. Então, a gente está tirando esse peso das crianças que estão nos observando naquele momento. E nosso também. Então, muito bom deles também aí pra gente. E eu vi uma notícia, né? Passou assim no que você falou em compartilhar boas histórias. Agora eu não lembro quem, se era o primeiro-ministro ou se era o presidente israelense, ele em orar na televisão lendo histórias,
para as crianças, né? Fazendo contação de histórias em rede nacional. E eu achei isso muito interessante. E, gente, o pessoal tem aquele ditado que notícia ruim chega rápido, né? Viaja a cavalo, não tem uma coisa assim? Então, mais contagioso do que o vírus é justamente contagiar com as coisas ruins, né? Com a notícia ruim. Passa muito rápido. Bastante, né? Não precisa a gente estar piorando essa situação. Exatamente. Vamos quebrar a corrente e passa pelo menos só hoje eu só vou compartilhar coisas boas, né? Só hoje eu só vou falar, agradecer e falar coisas boas. E anotar, como você mesmo falou, vou anotar como eu estava antes, perceber como eu me senti durante e como eu fiquei depois. Depois que você percebe isso, acho que dificilmente você abre a sua boca para falar lixo. Você se respeita, né? Você passa a se respeitar. Você percebe que vale mais a pena estar engajado nesse tipo de comportamento. Mas precisamos fazer, que é o que eu disse. Se não tiver com vontade, porque nesse momento, com a tristeza, com tudo, nossa predisposição não é fazer. A gente tem que fazer assim mesmo, para que a gente acesse tudo isso e a gente consiga se manter engajado nesses novos repertórios. É um momento de aprendizagem e a gente tem que tirar dele bons frutos, apesar de toda uma condição externa aí que nós temos, externa, que eu digo, a nossa casa. Gente, nossa, fantástico. Fantástico. Eu vou escutar isso aqui todos os dias. Salve e me manda falando nisso. Eu vou salvar, não, eu vou salvar. Gente, eu assim, só conversar assim com você já mudou a disposição natural da minha mente. E eu tava, antes de vir, eu tava ouvindo um podcast, depois, né, vocês quiserem pesquisar, que é Histórias para Criar Meninas Radicais, né? Porque é do livro. Eles fazem a leitura das histórias e eu tava ouvindo. Botei que eu tava dando de mamar e às vezes eu coloco no fone. E aí eu fiquei ouvindo aquela história da menina que fez a programação lá da NASA para a Apollo voltar para casa. E eu fiquei assim, tipo, nossa, que massa! É uma mulher e ela conseguiu. Tipo, e eu me senti tão, tipo assim, nossa, a gente consegue fazer muita coisa. E esse é o poder das histórias positivas, né? As histórias positivas, elas podem transformar as nossas ações. Então, vamos compartilhar as histórias positivas. E não é como você falou, não é minimizar o que está acontecendo no mundo, de jeito nenhum se alienar do que está acontecendo no mundo. Mas o que está acontecendo no mundo está fora de mim e eu não tenho controle sobre isso. O que eu posso controlar são as minhas emoções e as ações que eu faço para ajudar as pessoas ao meu redor. Então, é compartilhar coisas positivas e ter ações positivas que impactem o meu autocuidado e o cuidado com a comunidade. Exatamente. E aí vem toda aquela listinha de opções que a gente acabou de colocar. Cada um vai descobrir em meio a isso também suas ferramentas, né? Não existe uma receita que a gente fala sobre o que a gente tem de conhecimento desses respondentes, a forma que nós acreditamos que as pessoas, por saírem dessa zona de conforto, porque recebemos isso de surpresa e agora temos que nos virar nos 30. Então, esse se virar nos 30 é o que nós podemos fazer por nós mesmos, por quem está com a gente nesse isolamento, nesse momento, e pelo outro. Como a gente colocou, ainda assim tem como ser solidário, e o ser solidário vai nos ajudar bastante. E como você disse, eu também agradeço demais essa conversa, porque no momento que a gente fala em opções, no momento que a gente pensa em opções, e aqui eu fui batendo cabeça enquanto eu estava falando com vocês, a gente percebe que nós somos muito mais do que não fazer nada dentro de casa e sofrer por isso. Nós podemos fazer muito mais.
Muito bom. Thaís, existe, é claro, é a minoria, mas, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha e que esteja passando esse momento sozinho, como que ela poderia adaptar, por exemplo, a questão da questão da socialização, né? Porque acho que isso que vai ser a parte mais difícil. Como que essa pessoa. A que já mora só e está sozinha no isolamento. No isolamento. Ela vai ter que buscar, porque foi aquela questão que eu coloquei. Só o fato de você ter a opção de sair já lhe satisfaz de alguma forma. No momento que diz você não pode, aquilo já causa uma série de respondentes na gente, no sentido de estou privado agora de qualquer outra situação. Uhum. A questão é, em meio a esse desespero que dá, pensar nas opções que a gente discutiu aqui. O que é que eu posso fazer e que eu não fazia? O que é que eu sempre pensei em fazer e que eu não fiz? E buscar desenvolver esses repertórios. Porque é como ele disse, principalmente o autocuidado. Dificilmente a gente escuta hoje alguém falar que cuida de si mesmo em coisas muito pequenas. Como eu dei aquele exemplo bem simples que é, por exemplo, a sobrancelha. Mas outros também. Atividade física, que geralmente a gente sempre acha que tem que fazer fora, ou sei lá, deixa eu ver aqui outras opções para quem já mora sozinho. Como eu disse, né? Tem outras que não era, por exemplo, a costura, o bordado. Tem pessoas que pensam que não fizeram, ou homens, no caso, que geralmente eu estou falando mais aqui, né? Querendo ou não, de coisas que mais as mulheres buscam, mas os homens, por exemplo, atividades, outras que não são aquelas de todo dia, quais exercícios eu não fazia e que eu posso fazer agora. Felizmente, existe aí uma porção de pessoas que estão disponibilizando o seu tempo para ensinar coisas novas. Então, a gente entra no Instagram, a gente entra no YouTube, tá assim de gente querendo ensinar coisas novas, fazendo vídeo ao vivo. Então, assim, se eu sequer consigo pensar em coisas que eu queira fazer, procura, pesquisa em lugares que a gente sabe que vai conseguir o acesso, outras formas. Porque, é como eu disse, tem aquilo que eu sempre pensei e nunca fiz, mas tem aquilo que eu já vi pessoas fazendo, mas que nunca foi do meu interesse, mas que nesse momento podem ser. E outras atividades ainda que podem surgir, que a gente pode ver aí no meio dessa busca, e que a gente nem tinha visto ou nem conhecia, e que também pode nos favorecer. O cuidado da casa, geralmente. Você acha, e só uma pergunta, você acha que compartilhar isso que você está fazendo, né? Agora é o momento de autocuidado e dar o exemplo de que você está fazendo, pode ajudar as outras pessoas que estão vendo isso pelas redes sociais? Eu acredito que sim, pela questão do que nós falamos. A nossa prática cultural atual é fazer quase tudo fora de casa. Então, está faltando mesmo repertório, está faltando opções no nosso leque já aprendido de coisas que podemos fazer em casa. Então, no momento que eu divulgo, no momento que eu conto isso no grupo que eu tenho ou no Instagram, naquele momento eu estou dando opções para as outras pessoas. Muito Então, bom. por exemplo, até eu sou uma pessoa que eu pouco divulgava, publicava stories, por exemplo, mas esses dias eu publiquei até plantando algumas plantas. E assim, todo dia já é um cuidado e que eu nunca tinha feito até então, mas já é um cuidado. Todo dia eu tenho uma hora de aguar, a hora de ver se tem alguma para tirar. Então, eu estou tentando dar um modelo, de alguma forma, para pessoas que me acompanham. Para que seja ali uma forma também que antes não pensada, mas que agora pode ser vista como modelo. Então, sim, ajuda muito. Se você fica tímido com redes maiores,
tipo Instagram, mas pode botar naqueles grupos da família, grupos menores das suas amigas mais próximas, ou falar diretamente com alguém, oh, hoje eu fiz isso e foi legal. Porque, como eu disse, a gente aprende também via modelo. Muito Então, bom. o modelo é muito bom. Muito bom. Nossa, amei. E também. Vamos contar mais. Thaís, olha, muito obrigado pela sua disponibilidade, como você, né, como profissional e como pessoa, separar essa hora aqui para conversar com a gente nesse momento tão sensível, né? E sim, você só assim, compartilha com a gente assim, um pouquinho da sua rotina, do que você está fazendo para poder inspirar a gente a buscar novos repertórios. Foi um prazer, eu que agradeço. É como eu lhe disse, nesse momento, eu também era uma pessoa que estava passando muito tempo fora de casa. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de atividades físicas, né? Então, o que é que eu estou fazendo no momento? Eu tenho aqui em casa raquete de tênis. Então, eu acordo, eu pego a raquete, bato um pouco na parede ou tento os desafios, que estão lançando bastante desafios na internet. Aqui na minha casa tem jardim, então fui plantar 11 mudas e estou tentando acompanhar. Então, estavam no carro, depois, junto com eu plantei algumas no chão, e aí todo dia eu vou lá, tiro as plantinhas mortas, pesquisei como é que você cuida de planta, então já demandei um tempo para aquilo ali. Estou meditando todos os dias, que essa questão de como eu estou agora. Hoje, inclusive, eu meditei logo após a minha atividade física, que eu coloquei, eu estou fazendo diariamente atividades que estão sendo divulgadas. No meu caso, eu baixei o aplicativo e todo dia eles colocam uma ficha, né? Muito E tem um bom. vídeo ensinando o exercício e como fazer. Então, separei também um horário para atividade. Faço todo dia no mesmo horário? Não. Estou, como eu disse, e dei a dica, alternando entre essas atividades. Aí Muito eu bom. passo o tempo, escolho um filme ou uma leitura, e aí eu estou tentando preencher dentro dessas atividades que ou já eram do meu interesse, ou que eu já fazia fora e que há condição de fazer em casa também, ou ainda com a planta que eu disse, que eu achava interessante, mas que nunca tinha feito, porque usava esse tempo para outras coisas, né? Não posso nem dizer que não tinha tempo, mas que usava para outras coisas que naquele momento eram mais importantes. Então, eu estou tentando usar um pouquinho dessas dicas que eu trouxe para vocês também. Muito obrigada e que a gente possa aproveitar, né, essas dicas e sair mais fortalecidos do que quando a gente entrou nesse turbilhão, que esse turbilhão sirva realmente para, como você falou, não há crescimento sem adquirir novos repertórios e os novos repertórios, eles não são adquiridos na nossa zona de conforto. Então, que a Perfeito. gente possa aproveitar esse tempo para adquirir esses repertórios e sairmos mais enriquecidos como pessoa de todo esse turbilhão. Isso, e refinar essas interações, né? Quem não é sozinho, eu estou achando que é um excelente momento, por alguns relatos que eu ouvi. Vou até relatar um pouquinho. Uma coisa que me chamava a atenção. Às vezes, eu perguntava ou pedia para alguns pais para demandar 20, 30 minutos do dia para os filhos. E alguns me diziam que era impossível. Então, assim, é um tempo de refinar, de agregar mais a essas interações que, por ter a certeza que estavam ali todo dia, a gente acabava não cultivando. Então, é um momento também de compartilhar mais com os seus. Eu Muito tenho bom. uma certeza de que não vamos ser as mesmas pessoas após tudo isso, por todos esses motivos que nós colocamos até agora. E se a gente tem como tirar uma coisa boa de tudo isso, é essa aprendizagem que a gente vai ter. E
perceber tudo isso que a gente vai ganhar junto com elas. Muito bom. Muito obrigada. Thaís, e aonde que para, né, quem é meu seguidor, como que ele te acha? Aonde que você atua? Aqui nas redes sociais, fala aí aonde que é, né? Se bem que eu te marquei nos stories, mas mesmo assim fala. O meu é Thaís Eulálio D de dado, né? O nome aqui. Atualmente eu atendo na clínica que fica ali na Dom Severino, né? Próximo a Pague Menos. Essa é a forma de me encontrar, mas estou também atualmente dando aula, né? Numa pós-graduação da ISCA. E para aqueles que são da escola Bright Bee, também estou totalmente disponível lá para ajudá-los. Hoje eu também divulguei, né, que estou disponível para aquelas pessoas que de alguma forma não estão se sentindo bem, se quiserem conversar, se quiserem marcar um horário para ter esse auxílio via online mesmo, que é como a gente está conseguindo agora. Eu também me coloco à disposição para trazer esse mínimo de conforto aí que a gente possa estar disponibilizando nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada Obrigada. mesmo. Até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite. E eu espero que vocês façam bom uso desse. Eu acho que eu vou até assistir de novo com um caderno só para ir anotando os highlights, né, da conversa. Eu vou colocar lá naquela TVzinha para quando as No pessoas... IGTV. É, Tá, tá bom? te mando sim. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.